Vamos dar uma olhadinha, gente, aproveitando o embalo aí dessas informações que o Américo traz pra gente, como tá a relação comercial hoje entre o Brasil e a Índia. Vamos trazer o Danilo de volta aqui para ele explicar um pouquinho melhor essa história pra gente. Bem-vindo de volta, Danilo. Oi de novo, Clarice, e a todos que acompanham o live nessa manhã. Como o Américo vinha detalhando pra gente, a gente ouve já há bastante tempo de fontes da diplomacia brasileira de que existe um sentimento mútuo de Brasil e Índia de que, por serem grandes países desse chamado sul global, que fazem parte dos BRICS, há um grande caminho que os países poderiam percorrer para se tornar mais próximos, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista comercial. Vou falar como que é a relação desses países hoje, mas antes vale a gente mencionar que na avaliação da diplomacia brasileira, os acordos que permeiam essa relação, a gente está falando especificamente de um acordo de preferência, um acordo comercial de preferência, que é um ACP, é considerado pela diplomacia tímido para o potencial que esses países poderiam ter no que diz respeito a reforçar a sua relação. Então, o presidente Lula está na Índia também, de maneira a tentar reforçar esse laço comercial entre Brasil e Índia. A gente fala bastante sobre o quanto o presidente Lula pretende reforçar a tentativa de ter relações mais fortalecidas em áreas como tecnologia, como agricultura, alimentos, também de minerais, especialmente aquelas terras raras. Mas agora vamos olhar para como é essa relação hoje entre Brasil e Índia. A gente separou alguns dados que foram colhidos no portal do Ministério da Indústria e Comércio, o MIDIC. Vamos começar pelo que o Brasil mais vende para a Índia. Em 2025, então, o Brasil vendeu um total de 6,9 bilhões de dólares em produtos para a Índia. Vamos lá, quais foram os produtos mais vendidos? Primeiro, óleos brutos de petróleo, que correspondeu a quase um terço de tudo que o Brasil vendeu para a Índia em 2025, 28,3%, num total de 1,9 bilhão de dólares. Na sequência, a gente teve açúcares e melaços, num total de 1,1 bilhão de dólares, 15% de tudo que o Brasil vendeu para a Índia foi açúcares e melaços. Na sequência, temos gorduras e óleos vegetais, quase 1 bilhão de dólares em vendas, 965 milhões de dólares em vendas. Na sequência, na quarta posição, entre os produtos que o Brasil mais vende para a Índia, minério de ferro e concentrados, num total de 441 milhões de dólares. E para fechar esse top 5, algodão bruto, num total de 403 milhões de dólares. Estes os 5 produtos que o Brasil mais vende para a Índia. E aí vale a gente mencionar que, apesar de o Brasil vender até de maneira relevante para a Índia, ter ali o país como um dos seus 20 maiores parceiros no que diz respeito às vendas, o Brasil compra mais do que vende para a Índia. Então o Brasil tem aquele chamado déficit comercial, que fica na casa de 1,5 bilhão de dólares. Vamos olhar então para o que o Brasil mais vende para a Índia. A gente traz uma segunda arte aqui para quem acompanha o live. Vamos lá, o que o Brasil mais vende para a Índia, sendo que no ano passado a gente teve um total de vendas de 8,3 bilhões de dólares. Na primeira posição aparecem os compostos organo e inorgânicos, que, para a gente deixar claro, são basicamente insumos químicos que são utilizados bastante, por exemplo, na indústria farmacêutica para produzir medicamentos, também no agro, são muito utilizados, por exemplo, para fertilizantes, insumos relevantes para o Brasil e para áreas vitais da economia brasileira. Na sequência aparecem os óleos brutos de petróleo, que a gente vendeu cerca de 1,1 bilhão de dólares no ano passado para a Índia. Depois, outros medicamentos, incluindo medicamentos veterinários, na casa de meio bilhão de dólares. E aí na quarta posição a gente tem inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros produtos utilizados, por exemplo, para o crescimento de plantas. Então, mais uma vez, insumos importantes para o nosso agronegócio. E para fechar esse top 5, partes e acessórios de veículos automotivos, num total de 306 milhões de dólares comprados da Índia no ano passado. Então, o presidente Lula viaja à Índia também de maneira a tentar reforçar esses laços. Repito que na visão de ambos os países, isso que a gente ouve da diplomacia brasileira, tem um caminho bastante longo de reforçar as suas relações, tanto do ponto de vista político, mas também do ponto de vista comercial. Obrigada, então, por ajudar a gente a entender aí essa importância da viagem do presidente Lula, principalmente do ponto de vista econômico e comercial. Danilo, bom trabalho para você.